Romanos 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esses dois versos, eles fazem parte da maior carta que nós temos no Novo Testamento, a maior carta de Paulo, a carta aos Romanos. Quando a gente conta, se você pegar o texto grego lá, e você contar palavra a palavra, você vai chegar a 7.101 palavras. Só para comparar, para você ter uma ideia, a menor carta de Paulo é Filemão. Filemão tem 335 palavras, né? Olha a diferença, né? 335 para 7.101 palavras, né? Mas é interessante que essa carta, como outras cartas também do apóstolo Paulo, ela tem uma divisão muito clara. E a importância de te dizer isso nessa noite aqui é porque esse texto que nós lemos, Romanos 12, de 1 e 2, é justamente a transição de uma parte para outra parte. Veja só, capítulos de 1 a 11, nós temos uma parte muito mais teórica da carta, né? São reflexões teológicas, uma atmosfera muito assim, não tão concreta, prática, né? Mas um pouco teórica, né? É muita reflexão teológica que Paulo faz dos capítulos de 1 a 11 da carta aos Romanos. Já do capítulo 12 em diante, até o capítulo 16, nós temos um tom muito mais de orientações extremamente práticas, né? Então, são duas partes onde Paulo, ele faz isso em outras cartas também, né? Mas ele faz muito isso. Uma parte ele dá todo um fundamento para aquilo que ele quer dizer, a outra parte ele aplica, faz aplicações práticas, é isso que ele faz em Romanos também. E justamente esses dois versos que nós lemos faz a transição de uma parte para outra, né? Para a gente entender que ele está dando início às suas aplicações práticas da teoria que ele passou antes. Nós estamos aqui nessa série, né? E hoje é o sexto, né? A sexta mensagem, o sexto momento que nós estamos aqui falando sobre povo e culto e querendo que a gente torne a igreja melhor, mas nós estamos buscando melhorar essa nossa compreensão de como que deve ser um culto a Deus, né? E a gente melhorar, então, o nosso culto ao Senhor. E nós precisamos, então, aumentar a qualidade da adoração, e nós precisamos, então, ser uma igreja muito mais próxima da Bíblia, e esse é o nosso intento, né? A nossa intenção aqui. É possível a gente ser pessoas meramente religiosas, mas Paulo ele está nos instigando aqui, por meio de Romanos 12, 1 e 2, a pensar que nada vai mudar por fora, na parte externa nossa, se não houver uma mudança aqui dentro de nós, né? Quando a gente fala aqui dentro, é o coração e a mente da gente, né? Se não houver uma mudança interna, não adianta tentar resolver para fora. É preciso esse movimento, né, do íntimo para fora. E somente assim, diz o apóstolo Paulo, é que nós vamos alcançar a mais importante e a mais significativa experiência da nossa vida. Que é o quê? Experimentar, ou provar, testar, Paulo diz aí, a vontade de Deus. Como sendo boa, perfeita e agradável. Essa é a coisa mais valiosa da vida. É você conseguir experimentar o que Deus quer da sua vida. Você andar no trilho de Deus, você andar na passada de Deus. Você conseguir fazer exatamente o que Deus quer. E você só consegue fazer isso, Paulo está dizendo, se houver um movimento de dentro para fora. Do íntimo para fora, né? Então, assim, o culto mais sincero e correto é aquele que começa nos recantos mais íntimos do nosso coração. Ele não vai ser mecânico. Ele não vai ser maçante ou pesado, mas ele vai ser espontâneo, porque ele parte lá de dentro, resultado de gratidão a Deus por aquilo que Deus fez dentro de nós, uma transformação que houve dentro de nós.
Existe uma outra carta que não tem nada a ver com o apóstolo Paulo, né? É um escrito que nós não temos clareza no Novo Testamento acerca de quem foi o escritor, que é a chamada carta aos Hebreus, né? Alguns preferem chamar de escrito aos Hebreus, porque não parece muito uma carta, é uma espécie de um documento, né? Um tratado teológico, onde há uma explanação muito rica ali, mostrando muita coisa relacionada ao culto do antigo Israel. E tentando mostrar que nós não podemos imitar as práticas ritualísticas do antigo Israel, sacrificialista, e nós temos que trazer isso para os tempos da graça, para os tempos de Cristo. E aí, justamente nesse texto de Hebreus, nós encontramos um versículo, que é o versículo 15 do capítulo 13, que é esse texto que é muito interessante, que nós conhecemos, já virou letra de música, inclusive, onde diz que por meio de Jesus, portanto, ele está dizendo lá, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Esse sacrifício de louvor, ele está dizendo, é fruto do quê? De lábios que confessam o seu nome. O culto parte de um coração convertido a Jesus. Culto é para crente, culto não é para incrédulo, né? Convencionou-se, com o tempo, imaginar que culto de domingo à noite é um culto evangelístico, né? Eu já fui em igrejas, inclusive, participei até de processos de sessão pastoral de igrejas, que às vezes a liderança fala assim, pastor, todo domingo à noite o sermão tem que ser evangelístico, tem que fazer apelo no final para a pessoa aceitar Cristo. Problema isso, porque na verdade culto não é para incrédulo, culto é para crente, né? Quem cultua a Deus de verdade é crente. Adoração, louvor, é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Incrédulos nós temos que conquistar lá fora. Nós precisamos no dia a dia conseguir comunicar o evangelho para as pessoas de uma forma dinâmica, espontânea. Tem que fazer parte da nossa vida, né? O seu colega de trabalho, sua mãe, seu pai, seu irmão, primo. Você convive com eles, você comunica o evangelho. Você pode convidá-los para vir na igreja. Mas tem que entender assim, que a igreja é um ambiente cristão, é um ambiente de crentes. E o culto a Deus é um culto de pessoas convertidas a Deus. De modo que a adoração verdadeira, sincera, são lábios que já confessam o nome de Cristo. E esses lábios que confessam o nome de Cristo oferecem um sacrifício de louvor a Deus. Esse é um movimento que Hebreus quer fazer. Para que a gente possa entender. Não é mais para trazer ovelha, para trazer carneiro, para trazer alguma coisa. Nem o dízimo, né? O dízimo não pode ser um sacrifício para nós. O dízimo é uma expressão de gratidão. Mas o que nós trazemos é um sacrifício de louvor. A gente adora a Deus, isso é fruto de um coração convertido. O John Stott, falecido alguns anos atrás, ele dizia que nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior, abstrato e místico. Nossa adoração deve expressar-se em atos concretos de serviço manifestados em nosso corpo. Ou seja, o culto começa dentro da gente, mas não pode ficar só dentro da gente. Porque o culto não pode ser uma coisa mística, onde a pessoa vem e ela sente sensações. E aquelas sensações, elas nunca extravasam para fora, nunca tornam na vida da pessoa alguma coisa concreta. De modo que ela sente o culto, né? Então, são pessoas que gostam da mística do culto, da sensação que o culto traz. Porém, não da mudança que o culto quer levar. Então, vem a igreja, porém, nada muda na vida da pessoa. John Stott diz que nenhum culto é agradável a Deus quando ele é assim. Quando ele é puramente interior. Quando ele é abstrato, quando ele é místico. A nossa adoração ela tem que se tornar alguma coisa mais concreta. Tem que se transformar em algum tipo de serviço para Deus. Alguma coisa que possa, de fato, mostrar que nós estamos percebendo coisas no culto e mudando a nossa vida a partir do culto. Assim, culto é esse movimento do íntimo para fora, parte de uma transformação interna, começa aqui dentro de nós, mas se materializa em ação concreta, externa. Envolve a expressão de algo profundo, interno, não superficial e externo. Não é só casca, não é só um ritual. Começou lá dentro de nós, mas também não fica só dentro de nós. Ele vai para fora de nós e vai mudando, modificando a gente.
Por isso, o culto está muito relacionado à vida que a pessoa leva. Não se trata de um mero ritual, mas de honrar a Deus com a vida. De modo que o culto não pode ser um programa que a gente assiste, mas uma experiência que a gente tem. Guarda isso no seu coração. Culto não é para ser um programa que você assiste. Culto é para ser uma experiência que você tem. Mais do que trazer a vida no altar de Deus, é de fazer da sua vida um altar para Deus. Entende a diferença? Não é só vir à igreja e pensar, eu vou consagrar minha vida no altar. Não, eu vou fazer da minha vida um altar, onde Deus será glorificado através dela. Por isso, nós precisamos pensar nessa relação entre a vida e o culto, que é o que a gente quer conversar hoje aqui, né? Qual é a relação entre a vida e o culto? Como que a vida se relaciona com o culto? Eu quero então, usando esse texto de Romanos 12, dar aqui 3 conselhos para tornar o culto coerente com a vida. Porque essa que é a questão. Que você pode vir para o culto, você pode prestar um culto a Deus, mas esse culto não tem coerência com a sua vida. Porque não muda nada. E nós temos hoje uma casta de pessoas que elas estão vivendo assim. Elas gostam de participar de alguns cultos, não da igreja como um todo, alguns. Elas querem estar na igreja quando elas acham que pode, ou que não tem nada que impede, quando está tudo bem, né? Então elas vêm à igreja. Mas isso não modifica a vida delas. Elas não têm compromisso de fato com o corpo de Cristo, nem com a igreja de Cristo. Mas elas gostam do culto, da sensação que o culto traz, né? Então elas gostam de ouvir algumas coisas, algumas músicas, ai, que música, né? Aquela ideia assim, uau, que palavra. E aquela frase então vai para o Instagram dela, e ela gosta daquilo, mas aquilo não vai modificar nada na vida dela. Ela simplesmente está assistindo um programa, mas ela não está, de fato, tendo uma experiência de transformação, uma experiência transformadora com Deus. Por isso, baseado no texto aí, 3 conselhos para você. Primeiro conselho, oferte-se a Deus. Veja lá, versículo 1 diz, portanto, Paulo está dizendo, né? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ele está dizendo, esse é o culto mais racional que você pode prestar a Deus, né? É quando você oferece, se oferta, você se traz como oferta a Deus. É preciso observar alguns detalhes do texto aqui, né? O primeiro detalhe é o uso da palavra corpo. Palavra essa que a NVI omite, por isso que eu não usei a NVI hoje, né? Mas Paulo usa a palavra corpo, a palavra grega soma, né? Corpo. Porque assim, quando você olha para o texto, se dissesse tudo que está dizendo, tirando a palavra corpo, você já entenderia. Eu já entenderia, não é? Paulo poderia dizer assim, irmãos, pelo amor de Deus, né? Porque quando ele fala misericórdia de Deus, é como a gente fala hoje, né? Pelo amor de Deus, ele está dizendo, né? Eu peço que se ofereçam como sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus. Se não usasse a palavra corpo, a gente já entenderia. A pergunta é, por que Paulo usou a palavra corpo, né? Porque ele quer chamar a atenção para a apresentação de algo. Como era apresentado no Antigo Testamento, uma ovelha. Ele está dizendo, traga o seu corpo para Deus. Se oferte a Deus. E Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, faça isso, né? Faça isso. Nós temos toda uma articulação no Novo Testamento em torno da ideia do corpo como a nossa identidade. Coisa que nós perdemos nos dias atuais. Porque nos dias atuais a pessoa diz assim, o corpo é meu, faço dele o que eu quiser. Todas as vezes que você diz isso, está dizendo que o teu corpo é um objeto. Mas corpo não é objeto. Corpo não é uma coisa que você tem. Corpo é uma coisa que você é. Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Entende a diferença? O corpo é a nossa identidade. Se você estragar ou não cuidar do seu corpo,
você está se estragando. Você não está cuidando de você. Porque isso é a sua identidade. Quando alguém morre, quando você vê alguém no caixão lá, por mais que o pastor, com toda boa vontade, vai lá e diz assim, olha, não é o fulano que está aí, né? Semana morreu o irmão do Sérgio, né? O Sebastião. Posso dizer assim, ó, Sérgio, não é o Sebastião que está aí. Isso aqui é só matéria. Mas vai falar isso para o seu Sebastião, o pai dele. Para ele, quem está ali é o filho dele. Porque nós identificamos a pessoa com o corpo, não é? Fala para uma viúva que o seu Zé, que está no caixão, ele não é o seu Zé. O seu Zé não está aqui, o seu Zé já está nas mansões celestiais. Beleza, ela está alegre com isso. Mas ela vai agarrar naquele corpo. E a hora que for fechar o caixão, ela vai chorar. Ela vai se despedir daquele corpo. Porque na cabeça dela, aquele corpo identifica o seu José. Entende? Por isso que Paulo está dizendo, ofereça o seu corpo como sacrifício. Porque na perspectiva bíblica, o seu corpo é você. E essa é a razão da ressurreição. Porque quando tudo se acabar, tem que ressuscitar. Tem que ter corpo de novo. Porque é uma espécie de devolução da nossa identidade. Que a gente se identifica com o corpo. Nós não somos almas penadas andando pelas ruas. Nós somos corpos, não é? A gente vem na igreja, nós somos corpos. A gente fala, vamos abraçar. Não é para abraçar a alma do irmão, né? Você abraça o corpo, não é? Você cumprimenta o corpo. Porque nós somos corpos vivos. E Paulo está dizendo, ofereça. Ofereça o seu corpo. Porque é esse corpo que você pode glorificar a Deus. É esse corpo que te faz pecar. E é esse corpo que Deus quer que você traga em sacrifício para Deus. Ele está dizendo, esse é o culto racional de vocês. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, oferece o teu corpo, né? Faça do seu corpo um culto, é uma oferta do seu todo para Deus. Outra observação que quero fazer aqui, a intenção que Paulo tem de chamar para um sacrifício vivo. Olha que interessante. Ele diz assim, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. É interessante isso. Porque na perspectiva do Antigo Testamento, o sacrifício era oferecido, sim, claro, vivo, porém, ele era matado, né, como a gente fala, né? Assassinado, era morto ali. De modo que ele é vivo, mas não permanece vivo. Ele perde a vida. Mas Paulo está dizendo assim, ofereça você mesmo como alguém que está vivo constantemente. Um sacrifício que é oferecido a Deus, porém permanece vivo. Continua vivo. A ideia de continuidade, né? Você precisa apresentar um sacrifício contínuo a Deus. Vivo a Deus. Você se torna um altar, onde Deus vai abençoar e vai se manifestar na sua vida. E ainda Paulo, ele acrescenta ao sacrifício vivo os conceitos de santo e agradável a Deus. Trata-se então de um sacrifício que satisfaça a Deus, do jeitinho que Deus quer, né? Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, ofereça o seu corpo em sacrifício. O sacrifício tem que ser vivo. Ele tem que ser santo e agradável a Deus. Ele não pode ser um ato vazio, de simplesmente como fazia no Antigo Testamento, vai lá e mata o animal, e às vezes nem está arrependido do pecado, mas ele está dizendo, olha, o seu sacrifício não pode ser plástico, não pode ser estético, não pode ser de aparência, mas ele tem que ser vivo, ele tem que ser santo, ele tem que ser agradável a Deus, tem que ser completo, do jeitinho que Deus quer. O culto se relaciona com a vida quando a gente faz assim. É mais do que levar um canto, é mais do que uma voz, é mais do que uma oração, um pensamento a Deus. É um exercício de entrega total a Deus, devoção a Deus. Isso é culto racional. Por isso é uma adoração profunda e sincera, onde a gente não precisa pegar nada para oferecer para Deus, mas a gente lança a mão de nós mesmos e a gente apresenta a Deus. Você já pensou nisso?
Lá no antigo Israel, para você cultuar a Deus, você tinha que lançar a mão de um cordeiro, trazer para Deus. Alguma coisa tinha que trazer para Deus. Agora a gente não tem mais nada para trazer para Deus, você só tem que trazer você para Deus. Percebe? Outro dia nós falamos sobre isso, né? É você que você tem que trazer a Deus, né? E é difícil trazer você a Deus às vezes, né? Tem dia que você não está querendo. Tem que se algemar, dizer, eu vou levar esse pecador para o culto ao Senhor. Porque a nossa vontade, a nossa humanidade, a nossa pecaminosidade nos mantém em casa, né? A gente não quer se encontrar, a gente não quer ver ninguém, a gente não quer cultuar a Deus de forma coletiva e comunitária. Mas Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, ofereça o seu corpo como culto a Deus. É o teu corpo que você traz. Traga você para o culto. É aonde a vida se encontra com o culto. É esse corpo que você deu para o trabalho a semana inteira. É esse corpo que você deu atenção para as pessoas a semana inteira. É esse corpo que você deu para o Netflix a semana inteira. É o corpo que se rendeu ao Facebook, ao Instagram, ao YouTube a semana inteira. Agora no domingo traga isso para Deus. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, faça isso, né? Traga o seu corpo em culto para Deus. Traga você para o culto. Porque você já se deu para tantas coisas durante a semana. Mas agora traga você de uma forma viva, santa, agradável a Deus. Ele está dizendo, isso é um culto racional. Nós precisamos nos ofertar ao Senhor. Amém? Entende isso, né? O que é culto e vida? É isso, é trazer minha vida até o momento em que nós vamos cultuar juntos ao Senhor. Em segundo lugar, o segundo conselho que eu queria dar é oponha-se ao mundo. Veja que a primeira parte do versículo 2, Paulo diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Palavra grega aqui para conformeis, né? Quando nós a lemos no grego, ela vai lembrar muito a nossa palavra esquema, né? O esquema. Esquematizo, né? Ou seja, não adote o esquema do século presente. Não adote. Oponha-se a esse esquema. Ela vai aparecer essa palavra aí apenas mais uma vez no Novo Testamento. Sabia disso? É uma palavra um pouco rara no Novo Testamento. Ela vai aparecer em 1 Pedro 1,14. Quando lá diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis. Essa palavra aí, ó, não se amolde. Não entra no esquema. Não se amolde às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. E quando Paulo se refere a este século, ele não está pensando apenas na sociedade que nós vivemos. Porque a sociedade que nós vivemos também somos nós, né? Nós também fazemos parte de uma sociedade. Mas Paulo aqui está pensando no sistema de valores, não no espaço, não no lugar, mas é o pensamento. É a mesma forma que João vai usar na sua primeira carta. Quando João diz lá, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E João vai dizer lá, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é 1 João 2, versos de 15 a 17. Não ame o mundo. Não são as pessoas do mundo. Não são os lugares do mundo. Não é a sociedade em si. Mas o que Paulo está dizendo, o que João estava dizendo, ele está falando do sistema de valores que o mundo tem. Não assimila isso. Até porque o sistema de valores do mundo, ele não é fixo. Ele vai mudando, ele vai se alterando. Cada geração inventa uma coisa nova. Explora alguma coisa. E nós não podemos adotar esse esquema do mundo, esse pensamento do mundo. O culto será coerente quando a vida expressar oposição à forma como o mundo pensa, à forma como o mundo prega, como age, como fala. O padrão do cristão segue as normas de Deus. E as normas de Deus sempre estão em conflito com as normas do mundo. Sempre. O mundo não caminha com Deus. O mundo está em oposição a Deus. Então nós buscamos a Deus justamente porque nós estamos inconformados com o mundo.
Então nós estamos buscando a Deus, nós precisamos de Deus para transformar o mundo. Então nós não podemos nos amoldar àquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo está dizendo, aquilo que o mundo está valorizando. É por isso que culto, ele se encontra com a vida quando a gente se opõe ao mundo. Tem que avaliar cada coisa que surge no mundo para ver se isso está coerente com aquilo que eu estou buscando a Deus. Então você vai assimilando as coisas do mundo, não é? E já não somos mais igreja, somos mundo. Que é tudo como no mundo, faz tudo como o mundo, que diferença faz? Mas a igreja é chamada para se opor ao mundo. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, se opõe ao mundo. Não se conforme com os padrões do mundo. Se oponha a isso. Vá contra isso. Questione. Pense. Ofereça a Deus um culto racional. Se opondo ao mundo. O mundo, ele está cada vez mais contrário aos ajuntamentos. Porque o mundo caminha de forma individual. Essa é a questão do mundo, não é? Vai criando espaços individuais, de modo que as pessoas não têm vínculos mais. E a ideia do mundo é simplesmente acabar com as relações. As relações são voláteis. Elas terminam rapidamente, né? Isso vai desde os casamentos até as amizades. Por qualquer coisa, as pessoas ficam trocando de coisas, né? De lugares que se vai. Quem mexe com o comércio sabe disso. Não tem mais aqueles clientes fiéis, né? De repente, por nada. O cliente não vai mais, né? Igreja é a mesma coisa. Por nada. Você pode ter uma história com a pessoa, você pode ter ajudado a pessoa, você pode ter andado com a pessoa, do nada. Ela diz assim, eu não vou mais na igreja. Eu vou para outro lugar agora. Qual motivo? Por que razão? Não tem motivo, não tem razão. Simplesmente está moldando ao mundo, porque o mundo é assim. Então o mundo é assim, não gostei, fui. Né? Então qualquer coisa que você não gostar. E o mundo hoje, ninguém enfrenta mais seus problemas. Ninguém. Ninguém quer sentar, conversar, dialogar, pedir ajuda. Ninguém quer se humilhar, ninguém quer reconhecer os seus erros. Só simplesmente ela muda. Mudei. A gente que vive nessa coisa das mídias sociais, né? É engraçado, né? Porque assim, a gente perde seguidores, né? É interessante isso, né? Praticamente todo domingo à noite eu perco seguidor. Porque dependendo do que eu coloco no Instagram, a frase que eu ponho lá, de repente, perdi seguidor. Chateou-se comigo, né? No YouTube, então, é que tem milhares de seguidores, né? Mas a gente que tem acesso ao canal, você consegue ver os centavos dos seguidores. Então você vai percebendo assim, opa, dependendo do vídeo que eu coloquei, perdeu o seguidor. Chateou-se, aborreceu-se, né? Falei o que não queria ouvir. E a vida é assim. Porque nós estamos nos amoldando ao mundo. O mundo é assim, não é? O mundo é assim. Qualquer coisinha, hashtag me aborreci. E aí, desvinculou-se, né? Parou de seguir. Não vou mais. E fica assim mesmo. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, não ofereça um culto assim. O culto racional é aquele culto onde a gente se opõe ao mundo, onde a gente batalha por valores cristãos. Comunhão, confissão de pecados, consagração, perdão. Esses valores. Que o mundo não quer mais isso. O mundo abandonou essas coisas. Mas nós lutamos por eles. Por isso Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, não se conforme a esse mundo. Que se a gente se conformar a esse mundo, nós seremos mundo. Que nós não somos chamados, não fomos resgatados por Deus para sermos mundo. Nós somos resgatados para sermos igreja. Então, igreja é povo de Deus, separado, que oferece sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não somos pessoas do mundo. Então, precisamos viver como cristãos e não como pessoas do mundo. E um terceiro e último conselho, conforme o texto de Paulo aí, oriente-se pela palavra. Veja lá, a segunda parte do versículo 2, ele diz assim, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente,
para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há toda uma argumentação envolvendo e fala da mente. Nós precisamos oferecer o nosso corpo. Nós precisamos renovar a nossa mente. Então, um cristão de verdade é aquele que oferta o corpo, é aquele que transforma a sua mente, que tem mente renovada. Pode ser que essas exortações que Paulo está fazendo aqui, envolvendo o corpo e o pensamento, ele queira dizer a totalidade, né? Oferece por completo. Tanto o corpo como o pensamento. Mas essa é uma postura de colocar tudo nas mãos de Deus. E é interessante que quando você coloca tudo isso nas mãos de Deus, Paulo está dizendo que você experimenta tudo da parte de Deus. Que a vontade de Deus, ele diz que é boa, perfeita e agradável. Você reparou como que o texto ele flui, né? Ele está dizendo, olha, se ofereça a Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável. Assim você experimenta a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Ou seja, nesses dois versos tem um tríplice conceito. Nós precisamos nos apresentar a Deus, o nosso sacrifício tem que ser vivo, santo, agradável. 3 coisas. E ele diz que a vontade de Deus que a gente vai experimentar também são 3 coisas. Ela é boa, perfeita e agradável. Reparou que repetiu uma expressão? Agradável. Agradável. Curiosa essa repetição dessa expressão, né? Assim como o sacrifício de nós mesmos precisa ser agradável a Deus, ou seja, Deus tem que agradar de nós. Paulo está dizendo que a vontade de Deus pode ser uma experiência agradável para nós, né? Quando a gente se oferece, se oferta de forma agradável, a vontade de Deus para nós é agradável. A equação parece simples, né? Oferta mais transformação é igual experiência, né? Se a gente se oferece a Deus e a gente renova a nossa mente, está dizendo que nós vamos ter uma experiência. E essa experiência é de ter a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. E é muito interessante isso, né? A maneira como nós enxergamos a vida, né? Eu preciso enxergar a vida assim. Eu quero servir a Deus. E quando eu faço a vontade de Deus para mim é boa, perfeita e agradável. Então, pensando nisso, pensa numa coisa. Você não pode pensar em igreja, pensar em orar, pensar em ler a Bíblia, pensar em todas as manifestações de culto a Deus, como se fosse um peso para você. Mas pensa como se fosse um patrimônio que você tem, para não dizer um privilégio. Porque às vezes nós vamos dizer assim, é algo que eu tenho que fazer. Mas não diga assim. Pensa assim, é algo que eu posso fazer. Tem gente que não pode, eu posso. Porque senão, igreja, ler a Bíblia, orar, cantar, se torna obrigação para nós. E vai ser um peso para nós. Mas tem que pensar assim, outras pessoas não podem. Mas eu posso vir à igreja. Isso não é um peso, isso é um patrimônio que eu tenho. Eu tenho isso para eu fazer. Eu posso orar. Isso vai me ajudar a caminhar. Outras pessoas não podem orar. Elas não têm acesso a Deus. Eu posso ler a Bíblia, eu tenho esse recurso para me instruir. Tem pessoas que não têm. Pessoas que estão batendo a cabeça na vida, porque não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não conhecem a Bíblia. Mas tem que pensar assim, eu tenho isto, eu posso fazer isso, é um patrimônio que Deus me deu. Eu posso levar esperança a alguém, que eu tenho experiência para compartilhar. Eu sei o que é oferecer a Deus. Entende? É um patrimônio, não é um peso. Não diga eu tenho que fazer o que outras pessoas não precisam. Você tem que pensar, eu possuo recursos que outros não têm. Por isso que eu me entrego a isso. Porque eu tenho privilégios que outras pessoas não têm. Eu posso buscar a Deus, eu posso orar a Deus, eu posso confiar em Deus. Tem pessoas que não têm esse privilégio.
Mas nós transformamos o privilégio em peso. E aí fica difícil, né? Porque a gente acha que é sempre difícil fazer as coisas. Porque nós não estamos percebendo o patrimônio que nós temos, né? E aí volta aquela parábola, né, que Jesus contou do filho pródigo. Nós nos tornamos filhos pródigos. Temos um pai rico. Temos uma casa cheia de coisas. E a gente fala assim, eu quero ser dono do meu próprio nariz. Me dá a parte que me cabe, que eu quero partir. E o pai olha e diz assim, você vai bater a cabeça. Mas o pai vai deixar. Ele vai te dar e vai dizer, ó, pai, pode ir. Até que você se veja comendo a comida dos porcos, vivendo como o mundo vive. Aí volta. Só que quando volta, volta com histórico, volta com feridas, volta com ferimentos que não precisava. Não precisava. Era para ter permanecido na casa do Pai, usufruído da bênção do Pai, mas muitas vezes nós queremos bater a cabeça. Eu tenho acompanhado com tristeza famílias que abandonam naquele momento que seria crucial para os filhos e depois voltam para a igreja com os filhos já perdidos, os filhos no mundo, os filhos às vezes nas drogas, na prostituição. Porque bem naquele momento que era muito importante para o filho estar na igreja, papai e mamãe estavam brincando com Deus, né? E achando assim que não precisava. E achando que o filho viria, continuaria, e o filho não continuou. E tem que viver com esse peso. Porque se afastaram do Senhor no momento crucial para a sua família. Depois volta, mas volta com as feridas, com os ferimentos que o mundo causa. Por isso, meu irmão, minha irmã, nada pode preencher mais o coração humano do que essa experiência com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nada, nada. Você não vai achar em lugar nenhum algo que preencha mais o seu coração do que o fato de você estar dentro da vontade de Deus. Perceber que a vida flui, que você está, de fato, andando dentro da vontade do Senhor. Não troque isso por nada. Isso é um patrimônio, isso é um privilégio. Por isso, siga esses conselhos. Você precisa se ofertar a Deus. Você tem que se opor ao mundo. Você tem que se orientar pela palavra de Deus. Faça isso. Paulo está dizendo, você vai experimentar a perfeita, agradável, a boa vontade do Senhor. Ela nunca é boa, ela nunca é perfeita e jamais será agradável quando você está rebelde. Mas quando você se oferta a Deus, quando você se opõe ao mundo, quando você se orienta pela palavra de Deus, a sua vida, ela entra em conexão com o culto ao Senhor, com a vontade de Deus. Aí sim a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Você vai sentir isso. Que você percebe o patrimônio que você tem vindo do Senhor. Amém?